Você tem acompanhado aqui no Jornal da Record News uma série de entrevistas e opiniões de pessoas a respeito da situação e da conjuntura econômica do nosso país. E hoje nós temos mais um convidado. Gentilmente está aqui conosco o professor Ladislau Dovbor, que é economista e professor da PUC aqui de São Paulo. Ladislau, bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Ladislau, uma pergunta que eu acho que todas as pessoas que nos acompanham gostariam de fazer. O Brasil apresenta ou não apresenta sinais de recuperação econômica? Olha, não apresenta. Não apresenta? Não apresenta. Apresenta o seguinte, uma safra na área rural que teve um aumento de 13,4%, é muito significativo. É válido em particular para produtos de grande exportação, como soja, não é? Soja, milho, essas coisas. Isso. Isso é positivo, tá? Mas as exportações representam apenas 10% da economia, né? A nossa economia depende vitalmente do mercado interno, 90% são atividades internas. Então, é claro que os 13,4% deram uma puxadinha para estabilizar e nos manter praticamente no zero, parado, certo? E reduziu a queda. Mas não tem... veja bem, para a economia funcionar, não basta as exportações. Em particular, o Brasil, que tem 206 milhões de habitantes e que depende vitalmente do mercado interno, certo? Então, o principal motor da economia é a atividade, a demanda das famílias, certo? Se a demanda das famílias está caindo, certo? Você tem uma perda de dinamização da economia, porque então as empresas passam a não funcionar, certo? Por que cai a demanda das famílias, né? Você tem uma taxa de juros, por exemplo, para a pessoa física, pessoa que está enforcada, vai buscar um empréstimo, média 156%. Ao ano? Ao ano. Ao ano. Juro é ao ano. Ao ano. Juro ao mês é treta, certo? Porque se esconde o composto do juro. É juro sobre juro. Exatamente. Então, você tem uma média no Brasil para a família 156%, tá? Dados da ANEFAC, certo? Na Europa é 3,5%. 13? 3. 3? 3,5%. 1, 2, 3 ao ano. Ao ano. Tá? Esse é o nível. Você vai em umas casas que tem dedicação total a você, você vai pagar um juro de 100%. O máximo que eu encontrei em lojas desse tipo na Europa é 13%. 13, certo? Sim. Ainda assim, enfim, é uma coisa, né? Aqui, 13% ao ano a gente acharia de graça, né? Sem dúvida. Tem mais. Se você se enforcou, temos os últimos dados, 61 milhões de adultos no Brasil, que dá mais ou menos 40% dos adultos, estão, se chama negativados. Negativado quer dizer, não conseguiram pagar as contas? Isso é uma forma elegante de dizer que tem um nome sujo. Tá. Porque sabe que a gente gosta, lógico, na área das finanças, a gente lógico, gosta de dizer... Negativado é bom, tá certo. Negativado é simpático. Fato é que essa gente não só não compra, como travou toda a sua capacidade de compra porque está pagando juros. Ainda por cima, se pega o futuro deles, que fundo de garantia, se diz isso é para dinamizar a economia. Só que eles vão pagar juros, entende? Ou seja, até o fundo de garantia está sendo transferido para os bancos. Se a pessoa está enforcada, muitos vão entrar no cheque especial. O cheque especial está na faixa de 320%. Certo? Na Europa, o máximo que eu encontrei é 16% ao ano. 16% da Europa, 320% no Brasil. Exatamente. Juro do cheque especial por ano. Isso. Tá? Você pode pegar os dados do Banco Central, eu trabalho com esses dados, né? É só verificar, as pessoas podem entrar, certo? Se você se enforcou no cheque especial, você passa a entrar no rotativo do cartão. O último dado que eu peguei do Banco Central, 485%. 485% ao ano de juros. É simpático. Agora, espera um pouco, mas quem é que fica com todo esse juro? Sim, quem é que fica? Os bancos e os diversos aplicadores financeiros. Tem uma coisa básica que hoje é um problema mundial, não é só o Brasil. O Brasil não é uma ilha nesse processo de financiarização. Fazer aplicação financeira rende muito mais do que fazer investimento produtivo.
Se você vai num banco, o teu gerente vai dizer em que o senhor quer investir. Você não está investindo em nada, você está fazendo uma aplicação financeira. Por mais aplicações que rodem em papéis e dólares e não sei o quê, não aparece mais um par de sapato no país, nem mais uma casa construída, certo? Então, você tem um vazio, digamos, de capacidade de dinamização, e isso explica por que nós tivemos 2 anos seguidos uma queda de 3,5%, depois de 3,8% no PIB. No mesmo período, ao ano, os grandes bancos tiveram um aumento da taxa de lucro entre 20% e 30%. Não, isso é uma coisa. O grande tomador de empréstimo no mercado não é o governo? Ele vai lá e fica com 75% do dinheiro que ele pega emprestado? Não, isso é diferente. Eu estou falando da taxa de juros para as famílias. O sistema privado, tá? Travou o principal motor da economia, que são as famílias. Certo. Quando as famílias travam o seu consumo, não tem porque está enforcado, não está consumindo, o que fazem as empresas? Param de produzir. Sim. Quando param de produzir, também param de pagar impostos, certo? E isso gera o déficit no déficit fiscal do governo. Déficit fiscal do governo. Bom, o governo pode enfrentar esse déficit através de emissão de títulos públicos, certo? Então, em particular, os bancos pegam o nosso dinheiro, os nossos depósitos, colocam isso em títulos públicos e o governo vai ter que pagar aos bancos sobre esses títulos, agora na faixa de 10%, já teve em 46%, certo? Bom, no mundo, você comprar título do governo é segurança e espera, certo? Nosso endividamento na faixa de 70%, a dívida pública relativamente ao PIB, não é imensa. Mas a gente paga 10% com uma inflação de 4%, são 6%, isso é um negócio absolutamente surrealista. Então, o que acontece? Eu, professor Ladislau, coloco meu dinheiro no banco. O banco me paga uma merreca, basicamente cobra a inflação. Só que ele compra títulos do governo, que remuneram 10%, e o governo o que faz? Ele tem que pagar ao banco sobre isso. Claro. De onde o governo tira o dinheiro? Dos impostos. Quem paga os impostos é o professor Ladislau, certo? Então, de um bolso eu pus... Além de você emprestar para o banco, ainda tem que pagar a dívida do governo com o banco. O aumento de impostos está ligado justamente a isso, entende? Porque se criou uma... desculpe a impressão, uma vaca leiteira, entende? Que o governo, através dos impostos, mama nas famílias e transfere isso para os bancos. Quer dizer, os bancos conseguiram, a partir de 99, quando se travou o artigo 192, que era o artigo da Constituição que regia o sistema financeiro, permitiu de que o governo usasse sua força de chupar imposto para transferir isso para os bancos, em vez do governo usar esses recursos, que são na faixa de 7% do PIB, para financiar investimentos, saúde e educação. Né? Ok. Professor Ladislau, a gente vai continuar a nossa conversa. Tem mais uma pergunta aqui para fazer, só um instantinho. Pois não. Olha, nós estamos conversando hoje, está aqui conosco gentilmente o professor Ladislau Dovbor, que é economista, professor da PUC, conversando um pouco por hoje, explicando aqui de uma maneira didática, fácil, para eu entender que eu sou leigo nessas questões de economia, né? Para a gente entender como é que está a situação do país, especialmente essa questão das taxas de juros que ele acabou de explicar. Olha, nós estamos tentando entender um pouco mais da economia do nosso país, que é uma coisa complexa, né? Mas a gente tem trazido aqui várias pessoas para nos explicar e a gente vai entendendo um pouco aqui, um pouquinho ali e formando nossa própria opinião a respeito de um tema tão importante para o nosso país. Hoje, quem está aqui conosco é o professor Ladislau Dovbor, que é economista e professor da PUC aqui de São Paulo. Professor Ladislau, na sua avaliação, a política que o governo desenvolve hoje, a política econômica, o governo diz, olha, nós estamos tendo uma série de sucessos nessa política. Por exemplo, nós conseguimos derrubar a inflação para mais ou menos 4%, 3,5%. Né? O nível a quantidade de desempregados parou de aumentar, pelo menos parece estar se estabilizando. Né? O PIB não vai ser negativo esse ano, ele vai dar alguma coisa positiva. Qual é a avaliação que o senhor faz disso? Olha, primeiro que você quebrar a inflação, quebrando a economia, voltando à nossa conversa, né? Quer dizer, você travou o consumo das famílias, com isso você travou
a atividade empresarial e gerou o desemprego. O desemprego reduz mais ainda o consumo das famílias e você travou a capacidade do Estado redinamizar a economia, porque você está chupando esse dinheiro para remunerar a dívida pública, né? Então, do momento que você paralisou a economia, as pessoas, as empresas não têm para quem vender. Quando não tem para quem vender, eles tentam soltar a mercadoria de qualquer forma. Então, cai a inflação. Mas isso não tem nada a ver com recuperação. Recuperação é você manter a estabilidade de preço, aumentando a oferta, certo? E, ao mesmo tempo, a demanda. Esse equilíbrio de inflação é que significa desenvolvimento. Você quebrar a economia e dizer, olha, os preços baixaram, para mim, francamente, não é sério, né? Agora, nos outros, estabilizar com o desemprego de 14 milhões, francamente, é uma brincadeira, né? Chega a ser cruel, né? Dizer que 14 milhões está bom, não. Sim, e estamos de crescimento zero, portanto, estamos melhor, né? Nós precisamos, na realidade, retomar o que é o clássico em economia, né? Que a gente entende. Como é que os Estados Unidos saíram com a política do Roosevelt nos anos 30 da sua crise? Botaram impostos fortíssimos sobre as grandes fortunas, certo? Em particular o capital financeiro, porque é improdutivo, certo? E gosta de ir para os paraísos fiscais. Cobra-se impostos sobre essas fortunas e se financia políticas de investimentos do Estado e se financia políticas sociais para que as famílias voltem a consumir. Exatamente. Certo? Tanto através dos contratos de investimento das empresas como a demanda das famílias geram atividade empresarial. Gerando a atividade empresarial, começam a reduzir os estoques e daqui a pouco eles já começam a contratar de novo. Essas novas contratações geram maior demanda e você gera o fluxo positivo. Isso funcionou nos Estados Unidos nos anos 30, funcionou antes disso na Suécia nos anos 27, funcionou no pós-guerra. Eu sou nascido na Europa, né? No pós-guerra, a Europa destruída, certo? Ela fez um sistema que todo aumento de produtividade era imediatamente repercutido nos salários, né? E asseguraram um sistema no qual a renda das pessoas não depende apenas do que a gente chama de salário direto, do que você recebe no bolso para compras, mas também da gratuidade e universalidade da educação, da saúde e um conjunto das coisas que a gente chama de salário indireto. Entendo. Certo? Então, isso permitiu que houvesse uma forte demanda gerada tanto pelas famílias que passavam a ter mais renda, como passaram a se dinamizar atividades de educação, saúde, etc., toda a parte social financiada pelo Estado. Como isso gera uma massa crescente de atividades econômicas, aumenta os impostos que são captados. E esses impostos permitem de financiar o sistema. E o sistema roda. Isso é ortodoxia econômica elementar. Agora, você fazer o que fazem, entende? Que é dizer, bom, estamos com problema, estamos com déficit. Estamos com déficit muito pior que jamais a Dilma chegou, né? É verdade. Estamos com déficit. Vamos cobrir isso, quem é que vai pagar? O pessoal diz que o estilhaço vai sempre para baixo, né? Isso não é sério. Porque por isso que não há saída, certo? Nesse tipo de política. Porque quanto mais você esmaga o andar de baixo, a população, as pequenas e médias empresas, menos você tem capacidade de sair do buraco. E o fantástico é o seguinte, né? Que eles disseram, temos que reduzir o tamanho do Estado e estão aumentando os impostos, né? É francamente pouco sério, né? Professor, obrigado pela gentileza. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, senhor. Bom, nós queremos agradecer então a participação do professor Ladislau Dovbor, economista, professor da PUC, conversando um pouco mais conosco sobre economia. Eu fico perdido nesse mundo econômico. Mas na medida que as pessoas vão vindo aqui, vão explicando as coisas para a gente de uma maneira simples, né, a gente vai formando eu formo a minha, você forma a sua opinião a respeito de assuntos importantes como economia, política, enfim, educação e outras coisas que nós temos tratado aqui no jornal.